Olá, bom dia! Nós vamos gravar mais um vídeo aqui no canal. Eu dou boas-vindas a você que é novo por aqui. E aqui você vai ficar sempre sabendo um pouquinho sobre vida sentimental, que é uma área aí onde eu calejei bastante, né? E o que a gente vive de experiência é bom a gente passar para aquele que ainda não tem, né? E aí eu tenho uma palavra hoje aqui que é no livro de 1 Coríntios, capítulo 7. É um livro onde é um capítulo onde a gente pode aprender muito, né, sobre vida sentimental, sobre relacionamento. E aqui vai falar um pouquinho, né, sobre você que quer casar, né, como que você deve escolher. E antes de eu falar um pouquinho desse capítulo, eu também gostaria de falar sobre julgo desigual, né? O que é esse julgo desigual? Como saber se você está num julgo desigual, né? São muitos os, são muitos os sinais, né, que você deve prestar atenção. Principalmente você que ainda está namorando, né? Você que ainda está pensando em noivar, né? Pensando em casar. Você ainda está conhecendo a pessoa, né? Você tem que observar na pessoa se ela, em relação a você, ela tem julgo desigual, né? Um exemplo que a gente pode falar aqui de julgo desigual é Sansão e Dalila, né? Sansão e Dalila é visível um julgo desigual, né? Ele era de um povo, né? De um povo que era inimigo do povo dela, e ele, naquele tempo, tinha a regra, né, de casar com alguém dali, do mesmo povo, justamente para estar no mesmo propósito, no mesmo princípio, né? O que ele fez, ele se envolveu com a Dalila, e a gente sabe as consequências, né, que ele sofreu dessa situação, dessa escolha que ele fez. Então, a sua vida sentimental, ela é muito importante, né? Ela é muito importante porque ela vai trazer muitas consequências para a sua vida, né? Dependendo da sua escolha. Então você tem que saber muito bem, né, escolher, você tem que saber muito bem observar os sinais, né, na pessoa. O ideal é você fazer ter um ano de relacionamento com a pessoa, né? Eu falo isso porque eu assim, não fiz isso, né? Assim, o ideal é você observar, né? Um exemplo, a pessoa, ela congrega, ela, né, tem vontade de adorar a Deus, né? Ela quer receber o Senhor Jesus Cristo como Salvador dela, ela já recebeu, né? Aí você não tem filho, aí a pessoa tem filho. Você está entendendo? Já é um julgo desigual, né? São vários sinais que você tem que notar. Um exemplo, você quer ter filho e a pessoa não quer. É outro sinal, né? E aí esses são os sinais de julgo desigual, que lá na frente vai fazer muita diferença, né? E o ideal para você pensar lá no seu futuro, lá na frente, é você pensar que você quer estar feliz lá, né? Que você quer estar certo daquilo que você escolheu. E não sofrendo, né? Não amargurado, né? Pela escolha que você fez. E aí um exemplo de julgo igual é Isaac e Rebeca, né? É um exemplo e também um exemplo de um relacionamento onde eles agiram por fé, né? Eles se uniram pela fé, porque ele não tinha visto ela, nem ela tinha visto ele. Porque foi o servo dele que foi buscá-la para ele, né? Então eles não tiveram nenhum contato,
nenhum contato físico, emocional antes do casamento. E isso é ideal. Porque se você tem um contato físico, você já vai entrar o que? A paixão. E aí quando entra a paixão, você já não sabe mais o que escolher. Né? Quando já entra o contato físico, você já fica totalmente no emocional. Né? E aí acaba que vai, ao invés de trazer liberdade, traz prisão. E Rebeca e Isaac não. Eles não tiveram contato físico antes do casamento, né? Eles só tiveram depois do casamento. E esse é o ideal para que você tenha um casamento bem sucedido. É você não ter contato físico antes do casamento, né? É evitar beijo, né? Não se beijar, evitar ficar sozinho, né? Porque está escrito aqui em 1 Coríntios 7 que para não ficar se ardendo de desejo, né? Pessoa, se você está se ardendo de desejo, então não chega perto da pessoa, né? Aí você se afasta. Eu lembro de um exemplo que uma missionária contou que ela se relacionou com o esposo dela, né? Eles estavam se conhecendo em uma amizade. E aí ele ficava no orelhão, na esquina, né? Perto da casa dela. E ela ficava dentro da casa dela, no telefone. Era como ela falava com ele. Né? Ele longe, lá longe, e ela... Isso faz toda a diferença, né? Para ter um casamento bem sucedido, para ser bem sucedido, faz muita diferença essa atitude, né? Mas é como eu digo, tem que ser uma mulher de fé, um homem de fé. Você tem que estar firme na rocha, né? Tem que procurar mesmo para estar curado da sua alma, né? Estar sarado, estar amadurecido para você ter esse tipo de atitude. Porque quem ainda não está, quem ainda está carente, quem ainda está com criancice, né? Quem ainda não está firme em saber que existe um mundo espiritual e que existem as consequências das suas escolhas, você não vai querer fazer isso, né? Você vai querer fazer conforme o desejo, né? Mas assim, as consequências vêm, né? Após o casamento, as consequências vêm. E não adianta você depois ficar entristecido, ficar com depressão, né? Porque acontece muito, né? Acontece muito de fazer a escolha errada. E está escrito já aqui, ó, a palavra de Deus, que é sagrada, ela diz aqui, está escrito aqui nas Sagradas Escrituras, ó. 1 Coríntios 7, capítulo 7, versículo 28. Ó. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los disso. Então aqui ele diz, né, que vão vir as dificuldades para aqueles que casarem. Então já está certo que vai vir dificuldade, né? E aí no teu relacionamento anterior, quando tu está conhecendo a pessoa, tu não precisa buscar mais dificuldade. Entende? E como ele também diz assim, que cada um tem o dom, né? Ele fala aqui assim, ele diz, só um minuto aqui. Ele diz assim, ó, gostaria que todos os homens fossem como eu. O apóstolo Paulo aqui, ele não casou, e ele diz, ó, gostaria, capítulo 7, versículo 7, ó. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Então, ele está dizendo aqui que vai ter pessoas que vai ter o dom para casamento, né? E vai ter pessoas que não vai ter o dom para o casamento. Você, talvez, que vai assistir esse vídeo, você pode não ter o dom para o casamento. Você é uma pessoa tranquila, você não quer casar, mas você também pode estar passando por uma situação onde querem que você case, né?
Então tem esse versículo que diz aqui, ó, cada um tem um dom. Então, se você for uma pessoa que não tem esse dom para casar, não tem problema. O que você vai fazer, né? Diz aqui em 1 Coríntios 7 que aquele que está virgem, né, que está solteiro, aqui está virgem, se ocupem, ó. A virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, né? Os virgens também, não é só os virgens também se preocupem com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Então, para serem santos, né? No corpo e no espírito. Então, você que não tem o dom, né? Não tem esse dom para casar, você vai se preocupar com isto aqui, né? Você, moça que é virgem também, com as coisas do Senhor, né? Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar seu marido, né? Eu estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhe impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Então ele está falando aqui, né? Aí um exemplo, depois que casa, muda tudo, né? Como ele está dizendo, você já a casada, a mulher casada, ela já vai ter que se preocupar com as coisas deste mundo, ou seja, com os afazeres de casa, né? Como cuidar de casa, em como cuidar dos filhos, né? Como dar assistência para o marido. Então já é uma outra, né? Já é uma outra linha que ele está falando aqui. Mas eu venho tratar mais dessa questão do julgo desigual também, né? De você saber quem escolher para sua vida. E também é necessário, né? Você que ainda não sabe dizer não, muitas vezes tem vergonha, né? De dizer que você não quer casar, que você quer ficar, né, solteiro, quer cumprir com os princípios de solteiro, né? Também para que você não se una a um jugo desigual. Já pensou? Você não quer casar, mas você não sabe se impor, né? Ter sua própria opinião, aí você casa, aí você se envolve com uma pessoa que quer casar. É jugo desigual. Aí depois você fala para a pessoa que não quer. Não é verdade? Então é sobre isso que eu venho falar nesse dia, né? Sobre essa parte de vida sentimental, de relacionamento. Eu era uma mulher que, desde jovenzinha, né, tinha, eu digo assim, apaixonada, né, tinha essa vontade, né, como é que fala? Romântica, né? Tinha essa vontade de conhecer alguém, né, de ter alguém na minha vida, de me sentir amada, de me sentir, né, cuidada, protegida. Mas eu digo algo, né, para você que espera tudo isso de um relacionamento, você pode se frustrar, porque você deve primeiro esperar e buscar isto no Senhor Jesus Cristo. Porque num relacionamento você pode não encontrar tudo isso. E aí você pode se frustrar, se decepcionar. Mas quando você busca no Salvador, naquele que cura sua alma, naquele que vai te trazer paz, naquele que vai te trazer companhia, né? Por meio da palavra dele, aquele que vai trazer cura, você não vai se sentir frustrado, porque o relacionamento, nem sempre a pessoa vai ser como tu tá pensando, né? Como tá aí na tua cabeça, assim como eu digo que era na minha, né? Eu era tão carente que eu me apaixonava muito rápido, né? Tão carente. E aí eu vou sempre contar um pouco do meu testemunho para vocês aqui no canal, né? Que eu era assim, essa jovem, né? Essa jovem, antes de Senhor Jesus Cristo me aceitar, né? Me resgatar, eu era assim, carente, me entregava, né? E eu só sofri. Então eu falo aqui nesse vídeo como testemunho, né, para você, para que você não vá nessa mesma
nessa mesma corrente, né? Você busque na palavra de Deus direção, né? Presente essa pessoa que você está conhecendo, presente ela, Deus, em oração, né? Se você quiser deixar o seu nome aqui no canal para receber oração, se você quer ouvir mais orações, se você quer ouvir mais da palavra, né? Você pode entrar no canal da igreja onde eu congrego, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, mas eu vou falar o nome, né? Igreja Nacional do Santuário de Deus. Você pode estar entrando lá no canal, você vai receber oração, você vai ouvir palavra. E tudo isso vai fortalecer a sua alma, tá bom? Para que você tenha escolhas certas na sua vida sentimental. Uma boa semana, né? Para você, um bom dia. E até o próximo vídeo, né? Se assim meu Senhor Ele me permitir, tá bom? Até o próximo.